Existe um erro que 90% das pessoas comete assim que o salário cai, e é por isso que continuam pobres. Agora me responde aqui nos comentários. Quando o seu salário cai, sobra dinheiro no fim do mês ou some tudo? Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar no sistema, um plano prático para gerenciar o salário e construir riqueza de verdade a longo prazo. A ideia é criar uma espécie de piloto automático para o dinheiro entrar na conta todo mês. É uma sensação bem comum, né? O dinheiro cai na conta e quando a gente vai ver, já sumiu. É uma frustração danada. Mas olha, existe sim uma forma de quebrar esse ciclo. Então vamos desvendar isso? O segredo não é só sobre ganhar mais, mas principalmente sobre entender como o dinheiro funciona de verdade. Vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Entender essa conversa aqui é o que separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida só pagando contas. Para começar, existem dois tipos de renda. Primeiro, a renda ativa. Essa vem do nosso suor, do trabalho do dia a dia. Se o trabalho para, a renda também para. Do outro lado tem a renda passiva, que é o grande objetivo. É o dinheiro que não depende do esforço direto, literalmente o dinheiro trabalhando para a gente. E o que é um ativo? É bem simples. Na verdade, pensa no ativo como qualquer coisa que bota dinheiro para dentro. Pode ser um imóvel alugado, ações que paga dividendo, um fundo de investimento, enfim, ele alimenta a conta bancária. E um passivo? Bom, é um exato oposto. É tudo aquilo que cria uma despesa, que tira dinheiro do bolso, o financiamento do carro, a prestação da casa, as manutenções, tudo isso é um passivo. É aqui que está o pulo do gato. O mesmo bem pode ser as duas coisas. A casa onde se mora, por exemplo, gera custo como IPTU, condomínio, manutenção, ou seja, um passivo. Mas se essa mesma casa for alugada, ela começa a gerar renda e aí vira um ativo. O que define a função que aquele bem tem no nosso orçamento. Antes de qualquer planilha ou aplicativo, tem uma coisa que vem antes: a mentalidade, o jeito de pensar sobre o dinheiro e o que define para onde ele vai. Entender isso é fundamental. Existem Um ativo. basicamente cinco mentalidades. A pobre, onde a renda vai direto para as despesas; a pobre premium, que já inclui os desejos a mais; a da massa, que investe o que sobra no fim do mês; a próspera, que primeiro paga as obrigações e depois investe. Mas o nosso objetivo é a quinta, a mentalidade abundante. Nela, a renda vai primeiro para os ativos e são esses ativos que pagam as despesas, certo? Teoria entendida? Agora vamos para a parte prática. Esse é o passo a passo do que fazer assim que o salário cai na conta. É uma rotina que, for seguida à risca, muda completamente o jogo. E aqui está a regra de ouro, o mantra de tudo. Nós, seres humanos, não fomos programados para investir o que sobra. Por quê? Porque quase nunca sobra. Então, a ordem dos fatores altera em muito o resultado. É preciso se pagar primeiro, separar o dinheiro do investimento antes de qualquer outra coisa, tá? Mas como fazer isso na prática? Vamos usar a regra 60-30? É bem simples. 10% do salário vai direto para os investimentos, para o nosso eu do futuro. 60% vai para os gastos essenciais e fixos, tipo moradia e alimentação. E os 30% que sobram, esses são pós-gastos variáveis, para o lazer, para as coisas que a gente gosta. E só para reforçar, a sequência aqui não é negociável, é a chave do sucesso. Primeiro separa os 10% e investe, pronto. Depois, com o que restou, paga as contas essenciais. É só então, com o que sobrou disso tudo, aí sim gasta com os desejos. Primeiro a gente se paga, depois paga os outros. E por último, aproveita. E por que essa ordem é tão, mas tão importante? Porque investir é muito diferente de só guardar dinheiro debaixo do colchão. Olha só a diferença absurda no longo prazo. Se a gente pegar R$ 600 por mês durante 50 anos e só guardar, no final, teremos R$ 360.000. Agora, se essa mesma grana for investida de forma conservadora, tipo um Tesouro Selic, ela pode virar quase R$ 3 milhões. É o poder dos juros compostos, uma força da natureza, ok? O hábito de investir começou, e agora? Agora a gente entra na fase da aceleração, de usar os próprios investimentos para criar um ciclo de riqueza que se retroalimenta e é o famoso efeito bola de neve. Lembra dos ativos? Aquele dinheiro investido começa a trabalhar sozinho e ele gera uma segunda fonte de renda, a tal da renda passiva.
É como ganhar um segundo salário, só que é o que não depende do nosso trabalho diário. E o que fazer com essa renda passiva? Aí que tem um segredo para acelerar tudo. Ele não deve ser gasto, ele deve ser 100% reinvestida para comprar mais ativo. E esses novos ativos vão gerar ainda mais renda passiva. É um ciclo virtuoso que faz o patrimônio crescer de forma exponencial. Todo esse esforço tem um destino muito claro, um objetivo final que transforma a vida de uma maneira fundamental. A liberdade financeira tem uma definição matemática, preto no branco. Ela acontece no momento exato em que a renda gera pelos seus ativos, a renda passiva, se torna grande o suficiente para cobrir todos os seus custos de vida. Nesse ponto, o trabalho assalariado deixa de ser uma necessidade para a sobrevivência. Para deixar isso mais concreto, vamos ver um exemplo? Para gerar uma renda passiva de 3.240 por mês, que cobriria as despesas fixas. No nosso exemplo, seria preciso ter um patrimônio investido de R$ 324.000. Isso considerando um rendimento conservador de 1% ao mês. Esse é o número, uma meta clara, tangível. Quando esse valor marco é atingido, uma mudança profunda acontece. Trabalhar deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma escolha. É a liberdade de poder fazer o que gosta sem aquela pressão de precisar do salário para pagar as contas no fim do mês. Então fica essa reflexão. Que possibilidades se abririam? Quanta segurança, quanta liberdade, quanto poder de escolha se ganharia? Esse é o resultado de ter um plano e, mais importante, de segui-lo. E a jornada pode começar já no próximo pagamento. Se você gostou, deixe um comentário, deixe um like, se inscreve no canal. Tchau!